Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos entrando ao vivo aqui, mais uma vez. Quarta-feira, dia de live. A gente teve um probleminha agora com a conexão, novamente. Estou entrando aqui. Peço desculpa às pessoas que já tinham entrado lá, mas a gente está reiniciando. Não sei por que isso acontece com o Instagram. É a terceira ou quarta vez já que isso acontece das lives. Hoje é a nossa 15ª live. E hoje a gente tem a presença aqui junto comigo da Jaque, a Jaqueline, ela que é arquiteta e urbanista, vai estar contando para nós aqui um pouquinho mais do trabalho dela. E eu já vou chamar ela, assim que ela entrar ali no Instagram, também já vou chamar ela aqui, vamos ver, vamos botar para vamos conectar. Boa noite, Marcelinho, boa noite, mãe, Tássia, tá todo mundo online, vamos lá, vou chamar a Jaque aqui já, que a gente já perdeu um tempinho tentando conectar. Fala, Vicente Bittencourt. Advogado, soldado. Bora, vamos ver se a gente consegue conectar agora. Deixa a Jaque entra aqui. Jaque, enviei o convite lá pra ti, vamos ver se dá certo agora. Esse negócio de conexão aí, o ao vivo às vezes dá, faz parte. Tá? Vamos ver se eu consigo conectar com a Jaque. Eu vou mandar aqui pra... Ah, agora eu acho que deu certo. Acho que conectou. Oi, Jaque, eu ainda não tô te vendo aqui, mas vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Eu tô te vendo. Foi aqui. Aí. Pronto. Oh, desculpa, Jaque. Isso. Boa noite. Não foi a primeira vez que aconteceu. Não sei por que o Instagram. Eu acabei de fazer um teste contigo, né? E tinha dado certo. Me perdoa. Mas agora a gente está aqui de novo, está ao vivo. Muito feliz. Gratidão por tu ter aceitado esse convite, estar aqui comigo, com a nossa audiência e poder compartilhar um pouquinho mais do teu trabalho e de todo o teu conhecimento, que é enorme, e eu já adianto, não vai caber tudo, pessoal, nessa live, porque a gente vai fracionar. Então hoje vai ser uns assuntos mais abrangentes, as dúvidas que a gente tem do dia a dia, algum assunto, alguma coisa que já aconteceu com nós. Então, antes de mais nada, eu quero te perguntar e para te apresentar para a turma toda aqui que está nos assistindo, para o pessoal que está assistindo, quem é a Jaque? Bom. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, então beleza. Eu sou a Jaqueline Nunes Schaeffer. Eu sou arquiteta e urbanista, formada na Fevale no ano de 2012, né? E sempre tive uma vida profissional paralela. Eu sou funcionária pública. Era funcionária pública antes da arquitetura e continuei no setor público, tá? E tenho, em paralelo, uma empresa que trabalha com projetos de regularização fundiária. Então, tem uma jornada dupla. E Nossa, tem uma experiência, então, assim, nessa área da arquitetura de mais de 10 anos, e com o passar ali, tanto né, nessa parte mais da área, trabalhando com o público-privado, eu fui me direcionando, né, para esse mundo da regularização de imóveis e da regularização fundiária. sim, tu te tornou uma especialista em regularização de imóveis hoje, né? É bem focado nisso o teu trabalho hoje. Sim, meu trabalho é focado nisso. Eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Direito Imobiliário e fiz alguns outros cursos, assim, também de especialização em avaliação de imóveis, perícia, em REURB, que é um outro assunto também, que é
um assunto novo, bastante interessante, e sempre faço, tento, né, buscar dentro desse assunto da regularização, aperfeiçoamento, então, em coisas que eu vou notando que a gente tem sempre uma curiosidade, uma dificuldade, ou algo novo que vai se apresentando dentro da área, assim, eu busco sempre tomar conhecimento do que está acontecendo. Sim, perfeito. E isso é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Eu mesmo, como corretor, eu sempre busco, tu sabe, né? Agora, há poucos dias eu estava te perguntando algumas coisas, porque sempre tem uma novidade para o meu mundo, né? Que ainda tem coisas a serem descobertas que não é o teu dia a dia. Então, isso se gera dúvida para mim, eu acredito que para muitas pessoas tenham, né? Acaba gerando essa dúvida de o que é regularizar o imóvel, por que o meu imóvel não está regularizado, por que talvez está chegando uma notificação da prefeitura, de um órgão fiscalizador, o que está errado, né? Por que está errado? Então, eu acho que é um assunto muito importante, como eu disse, eu acho que não é para uma live só, porque tem muitos pontos, né? Mas hoje a gente falando assim de forma mais abrangente, alguns pontos que a gente sabe que gera mais dúvida, né, em questão do imóvel estar ou não regularizado. Então eu vou te perguntar algumas coisas e tu fica bem à vontade, se quiser compartilhar com a gente algum caso, e deve ter vários casos, né, que tu vivencia todos os dias. Então fica à vontade, tá? Eu vou te perguntar algumas coisas que eu sei que é do cotidiano, que algumas pessoas fazem essas perguntas para mim, e aí eu vou te repassando, tá? Certo. Deixa eu Certo. fazer um comentário assim, inicial. A questão Claro. do que é a regularização de imóveis tem dois aspectos importantes, assim, que é a questão da legalidade do título de propriedade, tá? Que é a famosa matrícula, que o pessoal chama como escritura, mas, na verdade, são documentos distintos, mas para o teu imóvel ele estar regular, tu precisa ter a matrícula do imóvel em teu nome, né? E o outro aspecto é da legalidade, da regularização das construções que possam existir em cima do terreno. Então, sempre a gente vai estar falando dessas duas condições, da legalidade do título e da legalidade das construções. Certo. Então, uma coisa assim, começando então por essa questão assim que muitas vezes acontece, eu vivenciei isso essa semana agora, nas últimas 2 semanas eu vivenciei isso. O que acontece? A pessoa que vendeu o imóvel, ela tinha a escritura, né? E nessa escritura ainda constava um imóvel que tinha antigamente lá, qual foi demolido e foi construído uma nova casa. Ponto. Essa pessoa vendeu esse imóvel, vendeu o terreno, tem a escritura, só que na matrícula consta ainda a antiga construção. Aí começou todo o enrosco. O que tem que ser? Isso eu acho que deve ser a coisa mais muito comum de acontecer. As pessoas, eu já falei em outras lives aqui, tem um parceiro também que é o topógrafo, né, que vai estar comigo daqui uns dias de novo. A gente sempre fala isso, o Fraga, que é a questão de regularização do lote, né? Porque antigamente, e tu sabe bem disso, me corrija se eu estiver errado, mas, por exemplo, a cidade em questão que a gente fala, Sapiranga, antigamente se rasgava uma rua e se definia alguns lotes, né? A própria pessoa que desmembrava aqueles terrenos ali vendia, então às vezes não tem um padrão. Então aconteceu muito isso na cidade aí também, né? Sim. A gente vem de uma situação de parcelamento irregular, né? Antiga, que tem situações ainda que tu pega títulos antigos que ainda estão registrados no município de São Leopoldo, né? Na comarca de São Leopoldo. Então, é uma situação, é uma herança que a gente tem, né? Dos municípios da nossa região, e que respingam ainda até hoje. Então, assim, porque de maneira geral, tu vai procurar regularizar o teu imóvel ou por um apontamento da fiscalização, como bem mesmo falou, ou quando tu for precisar transferir o imóvel. Tá no nome do meu pai, eu preciso transferir para mim por uma questão de inventário.
ou uma questão de divórcio, ou uma questão de comercialização. Ah, eu quero vender, né? Então, quando tu chega nesse momento, geralmente essa venda ou essa transação tranca, né? Ela vai trancar primeiro na prefeitura. E aí a pessoa começa uma jornada, que é um processo burocrático, para regularizar essa situação e poder, então, dar continuidade ao processo que ela está fazendo. Essa é a situação. Assim, isso pegando dos casos mais antigos. Hoje em dia já não acontece, por quê? Porque se tu for fazer um imóvel novo hoje, ou tu for comprar um imóvel novo hoje, o próprio banco te obriga a ter a situação toda regularizada. Então, a história mudou, digamos assim, a partir dos anos 2000, que houve um grande estímulo do governo federal, nessa questão dos financiamentos bancários. E foi isso que começou a alavancar, então, assim, o aparecimento dos loteamentos regularizados, dos imóveis regularizados, porque houve uma procura através de financiamento. Antes dos anos 2000 era difícil, assim, essa possibilidade de financiamento ela era bem menor. Então, as pessoas não tinham essa obrigatoriedade de ter um imóvel regular. Sim. A gente comenta nas outras lives, até agora eu vi que o Fraga está aqui já junto, está ao vivo com nós. A gente comenta já isso, né, que cada vez vem apertando mais esse cerco, né, de fazer o imóvel, né, a regularizar o imóvel e ter os loteamentos hoje para eu vendo alguns loteamentos novos. Então, assim, eu sei que a parte burocrática hoje para te abrir um loteamento, ela é extensa, são vários pontos que precisam ser alcançados para te ter, então, né, as licenças, obter as licenças e fazer. Então, hoje, acredito que hoje seja, pelo menos aqui nas nossas cidades, aqui, né, Lindeiras aqui, eu acredito que isso seja muito mais difícil de acontecer como era antigamente, né, que a gente sabe que tinha. Mas, vamos lá, a pessoa comprou há muito tempo atrás o imóvel dela, né, e era a condição que tinha, o terreno estava irregular. Qual é o primeiro passo, assim? Tipo, pai, eu tenho esse terreno aqui, essa casa, mas não tenho nada. Eu pago IPTU, pago tudo, né, certinho. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa dar, assim? Bah, eu quero regularizar isso aqui, eu quero estar certo. O que ela deve fazer? O primeiro passo sempre vai ser procurar um profissional habilitado que possa encaminhar o projeto, primeiramente na prefeitura. Né? Quem são os profissionais habilitados? Arquitetos, engenheiros e os técnicos em edificação. Também são habilitados a fazer o projeto, porém tem um máximo de metragem ali, tem um limite com relação à metragem. Então, esse profissional ele vai visitar a obra, ele vai tirar todas as medidas e ele vai ver e vai montar um projeto, né? Nesse momento, quando a gente está falando de coisa que já está executada, consolidada, a gente tem que fazer uma análise do que a gente consegue aprovar de acordo com a legislação vigente. Porque o que acontece? Mesmo que a construção seja de 20 anos atrás, ela vai ser aprovada e ela vai ser avaliada sempre de acordo com a legislação vigente, né? Então, a gente tem que ver se não tem nenhum tipo de ajuste na obra, né? Por exemplo, as famosas janelas a menos de 1,5 metro na divisa, né? Se não tem nada construído em desacordo com a legislação. Se tiver, o profissional vai dizer para a pessoa, olha, isso tem que ajustar, porque não vai aprovar na prefeitura, né? Salvo os casos de município que tem legislação própria para essa situação de regularização de edificações. Alguns municípios têm, né? Que flexibilizam algumas coisas, tá? Então, vai fazer essa avaliação. E se não tiver tudo certo, hoje eu fui medir uma hoje de manhã, que a pessoa construiu, é uma construção antiga, dos anos 80 e poucos, mas ele deixou todos os recuos, não tem janela, não tem parede de madeira, não tem nada que impeça a aprovação na prefeitura. Então, faz o projeto e encaminha na prefeitura como se fosse um projeto novo, né? E para poder encaminhar, precisa ter matrícula do terreno em nome do
requerente. Então, se eu for fazer o protocolo de regularização da casa do Tiago, a escritura, a matrícula, tem que estar no teu nome. Esse é o primeiro passo, de andar com as duas coisas juntas. Aprovado na prefeitura, a gente vai para a segunda etapa, que é pedir o habite-se, que é o momento que a prefeitura vai pegar a pasta do projeto aprovado e vai até o local ver se o que está construído está de acordo com o que foi aprovado, né? Tem muitas vezes que a pessoa faz o projeto, aprova e não pede o habite-se. Daí vai pedir o habite-se daqui 10 anos. E nesses 10 anos acontece muito de tu fazer uma ampliação, fazer mais um telhado, fazer mais um puxadinho, né? Como a gente gosta de fazer. E aí o que acontece? O fiscal do habite-se vai lá, vê que o que está construído não fecha com o que está aprovado, ou já foi demolido, foi modificado, e vai botar que está pendente de fazer esses ajustes. Então, se isso acontecer, tu vai ter que entrar de novo com outro projeto de regularização, mostrando que está em desacordo e pedindo uma nova aprovação. Entendi. Porque o que acontece, que é bem comum, que a gente acaba vendo, presenciando, muitas vezes é assim, a pessoa vai lá, faz um financiamento via banco, né? Aí aprovou lá pelo banco 70 metros quadrados, terreno de 300 metros quadrados, construiu, daí ele pega, caso 1, quer construir um quiosque no fundo do terreno, vai lá e constrói sem fazer projeto, sem nada, vai lá nas coxas lá e constrói. Caso 1. Caso 2, contrata um arquiteto, uma pessoa, né, alguém habilitado, faz o projeto, executa a obra, dá entrada dos documentos e nunca mais vai lá. Isso acontece, não acontece? Acontece. As pessoas, inclusive, elas não se dão conta que os órgãos não são interligados, ainda não. Então, a prefeitura ela não tem uma ligação direta com o tabelionato e nem com o registro de imóveis. Então, se o requerente ele não fizer, o proprietário, se ele não fizer esse processo andar e passar por todos os órgãos, ele fica parado, né? Então, as pessoas, algumas têm essa ideia de que tudo é interligado. Eu aprovei na prefeitura, tá tudo certo. Não, faltam outras etapas do processo, né? Que o processo, a prefeitura é o primeiro, mas ela não é o único, né? Tu tem mais Receita Federal nesse processo e o registro de imóveis. Sim. A Receita Federal, vamos lá, eu construí a minha casa ali, 100 metros quadrados, eu vou ter que pagar um imposto sobre essa construção, que é o INSS, que é o que tu falaste agora da Receita, né? Uhum, isso. Então, assim... Pode falar. Tá. Não, eu ia dizer, voltando à nossa historinha, a gente aprovou e pediu o habite-se. Ok, saiu o habite-se dizendo que no terreno foi construída a casa em alvenaria de 100 metros quadrados, vistoriada na data tal, e vai sair uma data do habite-se. Isso é o primeiro passo. Aí o segundo passo, se eu quero, então, regularizar e fazer, eu quero que conste essa construção lá na minha matrícula. Então, a segunda coisa, eu vou ter que pedir na prefeitura uma certidão narrativa. Isso vale para obra nova, isso vale para regularização. Que a prefeitura vai colocar nesse documento a descrição dizendo o que está construído em cima do terreno. E dessas construções, o que tem habite-se e o que não tem. Tá? Essa é a outra etapa, ainda dentro da prefeitura. Tá? Então, e por que a narrativa ela é um documento obrigatório para se apresentar na Receita Federal e depois junto lá no registro de imóveis? Tá? Tem uma dica bem importante para quem vai fazer regularização, que é a seguinte: quando se pede a narrativa, mesmo que seja que tu tenha obras irregulares, tu pede para a prefeitura que conste na narrativa quantos metros quadrados de construção tem, mesmo que ela seja irregular, e o ano que ela entrou no cadastro imobiliário. Por quê?
Porque se a gente está falando de construção consolidada e lá na narrativa aparecer, por exemplo, que tem mais de 5 anos, isso isenta a cobrança do INSS da obra. Ah, Só que entendi. se a gente não pedir para que coloque isso na narrativa, eles vão colocar só as construções que têm a BITS. Entendi. Tá? Entendi. Então, assim, então, com a narrativa, o ABITS, eu vou migrar, vou entrar com o processo na Receita Federal. Hoje em dia, ele é um processo eletrônico, eu não preciso ir até a Receita Federal, eu crio um login de acesso com senha, né? Falando de pessoa física, que não seja construtora. A construtora tem uma outra maneira de fazer a regularidade contábil da obra na Receita. Mas falando daquela obra que já foi construída há mais tempo, que tu não tem notas fiscais, que a construtora, o mesmo que construiu, não fez essa parte para ti, tu vai ficar responsável por fazer. Né? Até porque, quando a prefeitura aprova o projeto, aliás, quando entra um projeto na prefeitura, a prefeitura já avisa a Receita Federal, tá? Obrigatoriamente. Então, a Receita já fica sabendo que tem lá naquele endereço do CPF do Thiago, tem um projeto aprovado de 100 metros quadrados na data tal. Já entrou, já vai entrar como a data de entrada. Cada passo desse projeto dentro da prefeitura vai sendo informado para a Receita Federal. Isso é um sistema interligado. Então, assim, aprovou o projeto, a Receita Federal fica sabendo. Você mexendo no cabelo, tá sempre bagunçado. Pediu a BITS, a Receita Federal fica sabendo. Então, desde que o projeto entra na prefeitura, a Receita Federal sempre vai sendo informada. E essa construção, esse projeto, fica vinculado ao CPF do proprietário. Entendi. Então não tem jeito, né? Essa parte é interligada. Mas aí a pessoa pega, daí tipo, não fez nada, só entrou com o projeto. Ela pode ser notificada depois de um tempo, de um período? A prefeitura, A Receita Federal, sim. a Receita pode notificar. Sim. E aí a pessoa tem um prazo, não sei, né? É um prazo curto para resolver isso, né? O prazo da Receita, ele inicia após a informação do ABITSE pela prefeitura, dentro do sistema, a prefeitura lança o dado ali. Tem 30 dias para regularizar depois que a prefeitura fez o anúncio do ABITSE. Se em 30 dias a pessoa não entrar com o processo digital e fizer o pagamento ou solicitar isenção, a Receita passa, então, pode se notificar e tu vai receber uma cartinha dizendo que no teu CPF, no endereço tal, tem em aberto um valor referente ao INSS da obra. Sim. Assim, essa semana alguém me falou, mas não tenho certeza, e se é padrão ou não, mas é em torno de R$ 100 um metro quadrado do que tu pagas de INSS, ou não é esse, não tem nada a ver esse cálculo? Eu achei que você me perguntar isso, daí eu fiz uma simulação hoje de tarde, só para tá. ver. Sim. Isso. Então, assim, como que funciona isso? Não é a gente que arbitra o valor da construção. Tá. Quando eu lanço os dados da obra dentro do site do sistema da Receita, o próprio sistema calcula. Então, ele vai puxar como referência sempre o valor do CUB. Tá? Entendi. CUB é aquele valor da obra pronta por metro quadrado. Isso é um valor que é por estado. Então, cada estado tem o seu CUB, então a Receita Federal vai puxar aqui no Rio Grande do Sul o valor do Rio Grande do Sul. E esse valor do CUB vai depender do tipo do uso, se é residencial, se é comercial, se é industrial, do padrão de acabamento, né, da obra, e também da questão da metade da quantidade. Então, assim, por exemplo, hoje eu estava olhando, o valor do CUB hoje para um residencial padrão normal, que ele não é nem o baixo e nem o alto, ele está em 2.750, mais ou menos, o metro quadrado. Esse é o valor do CUB. Tá? Então, se eu fizer hoje uma casa de 100 metros quadrados nesse padrão normal,
que é um pavimento até 2 banheiros. Deixa eu ver o que mais que a Receita considera. É mais isso, é pavimentos, número de banheiro e a metragem. Ele vai se enquadrar dentro do padrão normal, o valor do INSS da obra seria em torno de R$ 4.000. Tá? Então, o que é esse INSS que tu está pagando? É o valor correspondente aos impostos da mão de obra empregada na tua obra. Então, assim, se eu fizer uma construtora que ela faça a contabilidade da obra certinho, ela vai informar todo mês para a Receita quanto que ela está pagando de impostos para os seus funcionários. Isso vai entrar tudo, o FGTS vai entrar todos os tipos de impostos. Só que quando não existe uma construtora fazendo isso por ti, a Receita sabe que alguém construiu, né? Teve que ter uma mão de obra empregada. Então, o próprio sistema vai calcular automaticamente ali um valor de mão de obra, de acordo com o valor do clube, e vai calcular em cima desse valor os impostos. E esses impostos, eles ficam em mais ou menos 21,8% do valor da mão de obra. Tá? Então, assim, para quem faz e tira nota da fiscal, vai ver que o imposto recolhido na nota é 11%. Tá? É 11%. Mas a Receita, ela coloca nesse cálculo até o fundo de garantia. Então, assim, tem vários outros impostos que incidem, né? Então, mais ou menos assim, para a gente saber, para uma casa de 100 metros quadrados, pagaria hoje R$ 4.000 de INSS. Perfeito. Isso é um ponto que muita gente desconhece. Até hoje eu tive uma reunião com uma pessoa que quer começar no mundo da construção. Então eu fui junto com ele olhar um terreno, analisar o terreno, e aí a gente conversou sobre que tipo de obra ele poderia fazer lá, que tipo de casa ele poderia fazer lá. E aí eu falei, né? Daí ele falou, tá, mas Thiago, e quanto seria o metro e tal? Daí eu disse, olha, né, a gente precisa ver, vamos começar passo a passo. Que tipo de casa, isso, aquilo. Daí a gente chegou num número final lá de metro quadrado. Então eu disse pra ele, isso aqui é o valor da construção. Ainda tem que pagar os impostos, né? Tem a parte do projeto, a parte do arquiteto. Daí ele deu uma coçada assim, daí que imposto? Você vai ter que pagar INSS, se não for uma construtora que vai ter a responsabilidade, se for tu que assumir essa construção. Então, são pontos que tu precisa colocar no teu custo, né? Porque às vezes a pessoa, muitas vezes, acaba se aventurando de construir, mas não faz todo esse cálculo e chega lá no fim, que era para ter um lucro, sei lá, no mínimo de 30%, 40%, acaba quase que empatando. Eu sei que eu já vi casos que o construtor fez uma obra muito top na cidade e não calculou a questão dos impostos. E aí, quando fez o anúncio da venda, ainda na planta, não tinha somado isso. E aí, depois, quando deu realmente a venda, daí ele, meu Deus, e agora? Ele teve que manter, não ganhou, por sorte, me disse que empatou a obra, e aí a segunda que ele fez, daí ele colocou os cálculos. Então é importante, para quem está assistindo aqui agora, que vai entrar nesse mundo, procura um profissional, que nem tu falaste agora, procura um profissional que tenha esse conhecimento, que passe todos esses custos, gastos, enfim, tudo que vai ter, para daí chegar no valor final, para aí colocar o valor no produto, né, no imóvel que vai vender. Isso é importante, porque tem esses impostos, tem uma série de pontos a serem observados. Uma outra coisa, Jaque, que muita gente fica em dúvida, assim, que me pergunta, a questão da construção da casa. Né, tu disse agora há pouco que existe um limite mínimo, mas isso vai de município para município. Mas digamos o seguinte, eu quero construir, a pessoa comprou o terreno, quer construir o muro, mas já quer fazer a parede. Ela pode ou ela não pode? O que ela pode fazer ali? Tem alguma uma regra? Tem várias regras, mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu fazer uma colocação com relação a essa questão do INSS. Isso é bem importante também, para quando acontece muito os meus clientes, eu tenho alguns clientes antigos que eu continuo fazendo projeto, já
fazem projeto comigo há 10 anos, então eu continuo fazendo projeto de obra nova para esses clientes específicos. Às vezes, ou é um pai, aí vem um filho que também quer construir, a gente acaba ainda, né, apesar do seu foco, ainda trabalha com esse tipo de situação. Às vezes tu pega o orçamento da construtora e o cara diz assim, eu vou te entregar a casa pronta, vai custar tanto. Ok. Uhum. Sempre, quando eu começo tendo esse tipo de situação, principalmente quando é financiamento, eu sempre faço essa pergunta. Antes de fechar com a construtora, tu pergunta para eles se eles vão pagar o INSS da obra para ti. Porque o que acontece? Às vezes, sabe, o pessoal faz o financiamento, gasta todo o dinheiro que tem nas taxas ali no início, que é a história de vistoria, de um monte de documento que é alto custo, gasta todo o dinheiro que tem, chega lá no final, essa questão de pagar o INSS da obra é obrigatório. A Caixa vai te cobrar isso no final do financiamento, ou o banco, seja ele qual for. Sim. Então, assim, às vezes é 6 mil reais, 4 mil, 5 mil, tá? Dessa parte do INSS da obra que tu não estava contando no teu orçamento, tu vai ter que tirar isso do teu bolso. Então, isso é uma coisa, assim, que, inclusive para os projetos novos, o pessoal tem que saber que isso é uma obrigação do proprietário, tá? Então, por isso é bem importante, isso faz diferença no orçamento, dependendo de uma casa, a gente está falando em 100 metros quadrados, mas daqui a pouco uma casa de alto padrão de 300 metros quadrados, isso aí vai de 20 a 30 mil reais, né? Então, isso vai fazer diferença no orçamento. Então, assim, sempre antes de começar uma construção, principalmente quando for financiamento, tem que se resguardar de que a construtora vai pagar esse custo para ti, porque senão tu não vai conseguir terminar a tua obra sem ir lá resolver a tua situação com a Receita, tá? Sim. Isso é muito importante isso que tu falou. Acontece bastante, o pessoal não sabe que é só eu contratar, não, mas tem todos esses detalhes da obra. Quando é uma construção nova também, a construtora tem que informar o Ministério do Trabalho quantos são os profissionais, quantos são os funcionários que vão trabalhar na obra. Então, tudo isso assim, está cada vez mais burocrático, a Receita está interligada com os outros órgãos. A Receita, sim, está interligada com quase tudo, né? Até na nota fiscal que a gente paga, a Receita está de olho, né? Lá do mercado, por exemplo. Então, tem que cuidar para daqui a pouco a gente não acabar entrando num problema, né? Que daqui a pouco vai ser difícil de resolver, vai te dar dor de cabeça. Sim. E fica uma dica importante assim para os corretores que vão ver esse vídeo em algum momento. Eu já tive venda de terreno mais construção. Eu sempre passo todos esses pontos que a gente levantou agora, porque justamente para não chegar lá no final e o cliente ser surpreendido. Primeiro, importante para o corretor, tá? Quando for vender assim, um imóvel, a realização talvez do primeiro imóvel, é o sonho da pessoa, mas não tenta só vender. Explica. Olha só, a gente tem aqui o terreno, a construção, vai ter impostos, ITBI, registro de imóveis. Lá no final, se for financiamento, a Caixa ela só paga os últimos 5%, se não me engano, os últimos 5% quando tu faz o habite. Quando quando tu apresenta o habite, ou seja, para te ter o habite, tu já pagou os encargos, todos os impostos, e aí volta para ela te liberar o último valor. Porque enquanto tu não fizer isso, tu vai pagar juro de obra, né? Então, assim, é importante e o juro de obra não é a parcela do financiamento. Tem gente que às vezes confunde, corretores que acabam não explicando e as pessoas não têm o conhecimento, elas não são obrigadas a saber, elas precisam receber essa informação. Então ela paga juro de obra achando que está pagando financiamento e não pagou. E ainda falta um valor para receber do banco, eu usei a Caixa, mas como a gente falou, pode ser qualquer outro banco. Então, assim, é importante que tudo isso seja dito para o cliente ali na hora de iniciar a venda. Nem é o projeto, iniciar a venda, né? Tem que ser transparente, tem que ser claro, para que a pessoa não tenha lá no final uma surpresa e ter que dizer assim, puxa, eu não tenho 5 mil, 6 mil, vou ter que pedir mais 5 mil emprestado, sei lá fazer o quê.
Então, são pontos importantes que a gente deve ser, é a forma correta, a forma certa de se fazer um bom negócio, porque eu sempre digo, não adianta tu né, vender uma vez, tem que vender sempre. Né? Isso eu estou falando como corretor e para todos os outros que estão nos assistindo, que estão começando talvez na carreira. Então isso é importante, né? Seja honesto com o teu cliente ali que está iniciando, que faça e que tem todos esses custos, esses gastos aí, do início ao fim da obra, né? Então é importante salientar isso. Jaque, aí a pessoa foi lá, comprou o terreno, tem a escritura e tem lá uma casa, e nessa casa, do lado dessa casa ali, o que aconteceu já, tá? Do lado dessa casa, a pessoa que morava ali, ela tinha um acordo com o vizinho e permitiu que o vizinho construísse e fizesse uma janela na lateral. E agora? O que ele faz? Então, essa questão, assim, tem algumas questões que são de construção, que é de legislação municipal. Quando é do município, o município tem, então, o plano diretor e o código de obras. São duas leis que todo município tem e que vai ser de acordo com as normas internas do município, né? E tem outras leis que falam de aspectos que daí é de legislação federal. O que acontece? As janelas a menos de 1,5 m da divisa e as construções em madeira a menos de 1,5 m da divisa são pauta da legislação federal e os municípios eles não têm jurisdição para legislar sobre esse assunto. Então, o que acontece? Salvo raras exceções, que eu até o momento assim desconheço, não se aprova projeto, nem regulariza projeto com janela a menos de 1,5 m da divisa e construção em madeira. A janela é uma lei federal bem antiga, que é do Código de Vizinhança, do Código Civil do Direito de Vizinhança. E a questão da construção em madeira é das normas dos bombeiros. Tá? Por quê? Porque se eu construo uma parede de madeira na minha divisa e a minha casa pega fogo, esse fogo pode simplesmente passar para o terreno do vizinho e ir consumindo todas as construções. Então, independente de ter janela ou não ter janela, paredes de madeira tem que ter um corredor de 1,5 m entre a divisa e a parede. Tá? E aí, assim, o restante, bem importante, o pessoal tem a impressão que eu posso construir no meu alinhamento, que é o meu muro da frente, né? A palavra técnica no alinhamento. Se for comercial, posso construir. Então, assim, não necessariamente. Por quê? Porque no plano diretor, a prefeitura ela vai ter um mapa que vai dizer o zoneamento. O que é o zoneamento? São as atividades que são permitidas e não são permitidas naquele local. Então, por exemplo, existem zonas residenciais, que é exclusivamente residencial. Existe zona comercial, que são as zonas mais centrais, né? Existem zonas restritas industriais, existem zonas mistas. Então, assim, nas zonas residenciais, com exceção das ruas mais movimentadas, tu não pode construir no recuo, mesmo que seja comercial. Então, aí vai da importância de tu contratar um responsável técnico pela obra, que vai fazer a análise dessa situação. Vai pegar o mapa do plano diretor, vai pegar o documento do teu terreno e vai te dizer se na tua rua, se ali na tua quadra, tu pode construir no alinhamento ou não. Então, muitas vezes, os construtores mais antigos, que são os bons pedreiros, né? Que quem continua na profissão é porque é bom, né? Eles vêm de uma época que não existia o plano diretor. O plano diretor começou a existir a partir do ano 2001, né? Através do Estatuto das Cidades. Então, é uma legislação nova para quem, às vezes, construiu uma vida inteira da mesma maneira. Então, o construtor se baseia lá na experiência dele de vida e acaba construindo, é uma padariazinha, ou é o barbeiro. Eu vou construir lá no alinhamento. E aí, quando tu vai ver que tu precisa
do alvará de funcionamento, por exemplo, que é outro momento que a prefeitura vai te pedir o habite, para o alvará de funcionamento, tu vai começar a ir atrás da regularização e tu não vai conseguir, porque naquele local não era permitido construir no recuo, não era permitido construir até o alinhamento que tu construiu. E aí, às vezes, quando o município não tem legislação sobre essa questão das edificações consolidadas, tu às vezes precisa desmanchar. Infelizmente, casos de demolição. Então, às vezes existe a compensação por multa. Ah, é uma obra antiga, está consolidada. O município vai dizer qual é o ano. Aqui em Sapiranga a gente tinha uma lei que dizia que os imóveis construídos antes de 2014, eles poderiam ser mantidos e construídos nessas situações de recuo mediante pagamento de multa. Essa legislação, ela não está mais vigente. A partir do dia 6 de abril, nós não temos mais lei de regularização em Sapiranga vigente. Estamos aguardando uma lei nova, que está para sair. Então, assim, dependendo do município, dependendo da situação, tu vai ter que acabar demolindo uma parte da tua obra. Para ter o recuo, aquele ali de 4 metros, ou enfim, né? Depende se for na lateral. Geralmente na frente a gente chama de recuo de ajardinamento, ou recuo de jardim, é no mínimo 4 metros na zona residencial. Nas ruas que são comerciais ou nas zonas que são comerciais, sim, pode construir quando é comércio, lá no alinhamento. Nenhuma zona do plano diretor é permitido tu construir uma residência lá no alinhamento, salvo exceções, quando o terreno é muito acidentado, tu coloca uma parte da construção da garagem para conseguir ter maior aproveitamento do terreno. Mas, regra geral, residência sempre vai ter, no mínimo, 4 metros de recuo de jardim. Tu tem que deixar uma faixa livre sem construir, que é para essa questão de privacidade, ventilação, insolação. Tem uma série de justificativa técnica para existir esse corredor, né, que fica, esse espaço sem construção. É bastante ponto. Agora há pouco alguém comentou aqui se a gente vai falar sobre REURB numa próxima live. Eu acho que daí a gente pode. Eu acho que daí é assunto para uma live inteira, assim, eu acho que para 1 hora quase falando. Mas sim, já que tu tá com isso agora, né? Só para a gente ter o. Sim. Eu presto assessoria para prefeituras e também de público particular privado dos processos de REURB, assim, de maneira rápida. O que é a REURB? A REURB é uma legislação nova do ano de 2017, é uma lei federal que permite que as prefeituras regularizem os loteamentos clandestinos ou irregulares de forma administrativa. O que é a forma administrativa? Não precisa mais passar por um processo judicial. Uma prefeitura aprova, né, vai fazer levantamento, vai aprovar o processo de aprovação do loteamento e vai direto a registro. Entendi. Tá, então, assim, é uma lei. Tem bastante. Aí na cidade de Sapiranga tem bastante casos assim, né? Muitos. Tem bastante processo de REURB. Nenhum ainda foi registrado. A gente está com um primeiro, que, se eu não me engano, o loteamento Musa, que está na fase mais final, que vai a registro, tudo dando certo em breve, né? Mas ainda não foi registrado nenhum. Nova Hartz tem muitos processos de REURB e muitos registrados já. Legal. Isso faz... A nível de conhecimento, Araricá passou para a comarca de Nova Hartz. Araricá agora não está mais pertencendo ao registro de imóveis de Nova Hartz. Agora não está mais em Sapiranga. Não vem mais para Sapiranga. Isso aí até um outro dia a gente conversou, né? E eu não... A título de conhecimento, porque eu não sabia. Tu falou e eu achei a história bem legal. Que Araricá era para... Na verdade, era Sapiranga. Como é que é essa história? Só para a gente finalizar, porque já está fechando 1 hora aqui. Para as pessoas saberem um pouquinho, porque eu não sabia. Então, eu acredito que tem um monte de gente que não sabe.
Que Araricá era Sapiranga? Como é que é? Sapiranga era São Leopoldo. Então, assim, para te ver como a história ela acaba interferindo nas nossas vidas ainda no dia de hoje. Por que a gente tem documentos que ainda estão no registro de imóveis de São Leopoldo? Porque Sapiranga, toda essa região, até Taquara, até Parobé, se eu não me engano, pertencia à região de São Leopoldo. Isso lá nos anos de 1900. Então, Sapiranga se emancipou de São Leopoldo em 1956, 57, agora não lembro de cabeça. E então passou a ter uma comarca, um registro próprio. Então veio para cá. E nessa época, Araricá e Nova Hartz também faziam parte do município de Sapiranga, né? Daí Nova Hartz se emancipou em 88, se eu não me engano, e Araricá se emancipou em 95 ou 97. Então, um município era uma grande região, cada um foi saindo, foi se emancipando ao longo desses anos todos, e aí vai sendo feitas de comarca, da parte judicial, do judiciário, da parte do registro, da parte do tabelionato. Conforme os municípios vão crescendo, eles vão tendo, né, um número de população suficiente e vão acabando agregando esses órgãos públicos próprios. Né? Sim. Mas o que eu preciso destacar é que Araricá foi um bairro planejado, assim. Na época que da emancipação de Sapiranga, antes até, nos anos de 1900, se criou um bairro planejado que era para ser Araricá, né, que era para ser o município céu, era para ser a sede do município, e acabou que não vingou essa proposta, né, por uma questão de localização, da questão da parte dos arroz que tinham ali. O meu colega Paulo, que é uma pessoa bem legal também para trazer numa live, ele tem todo esse histórico na cabeça, pode explicar como é que se formou as cidades aqui. E aí, sim, e aí então ficou que se desenvolvendo, né, a parte do Amaral Ribeiro, em Sapiranga, que acho que é anterior ao centro, e depois do centro, bairro Centenário, que são os bairros mais antigos. Mas a Araricá, a princípio, era para ser a sede do município de Sapiranga. Vê só, né? E hoje Araricá é uma cidade que vem crescendo bastante, né? São Muito. vários loteamentos novos, tem bastante. Tá tendo uma urbanização bem agressiva lá nos últimos anos, assim, é impressionante, né? Eu tenho bastante imóvel lá à venda e vem crescendo bastante ainda, né? Claro, tem muito ainda a se desenvolver a cidade, é uma cidade pequena, mas que está recebendo bastante gente, né? Das cidades lindeiras aqui, né? O pessoal de Sapiranga acaba algumas vezes procurando Araricá como uma saída, porque o valor do imóvel talvez aqui seja um pouco mais alto e lá um pouco menor. Então, houve uma migração maior, né? Assim como houve aqui o de pessoal de Novo Hamburgo vindo para Campo Bom, o de Campo Bom para Sapiranga. Então, isso é normal, a cidade vai crescendo assim, né? Mas é legal, essa história é uma história que eu não sabia, né? Não desconhecia. Sim, uma história muito interessante, tem várias coisas que a gente, se a gente começar a ler, estudar, tem alguma coisa, né? Não é muito do que tem de literatura, mas a gente descobre coisa muito, muito legal sobre esses assuntos. Assim. Sim. Perfeito. Então, acho que foi a Tamires que tinha perguntado. Então, sobre o REURB, a gente vai voltar a falar aqui. Daí, eu acho que aí a Jaque vai poder mergulhar e falar tudo sobre essa questão de REURB. E assim, Jaque, se tem mais alguma coisa para colocar, fica à vontade. Eu acho que algumas perguntas que eu tinha separado aqui na minha cabeça e que é do dia a dia eu te fiz aqui. Acho que talvez tenha sido a dúvida de algumas outras pessoas também. Então, se tiver mais alguma coisa, fica à vontade, algum assunto que tu queira trazer. Sim. A Tamares é minha prima. Beijo, Tamares, que ela perguntou. É a Tamares. Sim. Eu achei que era Tamares. Tamares, isso, Tamares, tá certo. Ela é de Lajeado. Então, é um assunto, todo mundo tem curiosidade com um assunto novo. Mas só para finalizar nossa conversa sobre a regularização de imóveis, então, depois de aprovar o projeto, pedir o ABITS, pedir a narrativa, pagar ou isentar o INSS da obra, a gente vai pegar aí a Receita vai nos fornecer uma certidão negativa de débitos, dizendo que daquela obra, naquele endereço do proprietário tal, está tudo certo, não está devendo nada. E esses documentos
vai para a última etapa do processo, que é o registro de imóveis. Então, a gente vai juntar o habite, a narrativa e a certidão negativa, vai fazer o requerimento e pedir para que o registro averbe a descrição que está lá no habite, lá na nossa matrícula. Então, ela era só um terreno baldio, vai constar a construção do Tiago, de 100 metros quadrados em alvenaria, construído no ano de 2023, por exemplo, né? E aí ele vai colocar conforme a BITS tal, conforme a certidão negativa tal, vai colocar todos esses documentos lá para dizer que está tudo certinho. E se for uma ampliação, uma regularização, vai dizer lá que a obra que foi começada lá em 80, foi ampliada em alvenaria em mais tantos metros quadrados no ano de... Sempre vai sair o ano do habite. Isso a gente não tem como escapar, né? Mesmo que seja uma construção de 10 anos atrás, se eu tirei o habite em 2023, vai constar no registro que foi ampliado no ano de 2023. Isso sempre vai contar a data do habite. E aquela tua pergunta que tu falou, tinha uma casa antiga que não existe mais. O mesmo procedimento que a gente faz para averbar a construção de casa, a gente faz um procedimento parecido para averbar a demolição. Isso. Pega a narrativa na prefeitura, não tem projeto aprovado, né? Tu vai pegar, tu vai na prefeitura, vai pagar uma taxinha de demolição, de autorização de demolição, mesmo que tu já tenha demolido tudo. Tem que ir na prefeitura. Até porque isso vai dar baixa no IPTU. Então, tu não vai continuar pagando IPTU sobre uma construção que tu não tem mais, né? Então, daí, quando a gente solicitar a narrativa, lá vai dizer que aquela construção antiga foi demolida no ano tal, e a gente vai fazer a mesma coisa, vai ir com essas informações para a Receita, a demolição também paga INSS, só que o valor é 10 vezes menor, porque é só o valor de mão de obra que tu teria para demolir, para desmanchar aquela construção, né? Então é um valor bem menor. E vai também ser expedida uma certidão negativa de débitos referente ao serviço da mão de obra da demolição. E eu junto tudo isso, levo no registro, a certidão narrativa, a negativa, vai para o registro para ele averbar que aquela construção que existia lá não existe mais. Nossa, E isso acontece bastante, né? De ter uma casa, um chalé lá e o pessoal, né, acabou desmanchando ou ficou lá. Tem casos, esses dias eu peguei um caso de um terreno em Sapiranga também, que tinha uma casa, a casa estava quase caindo, assim, né? Então, precisava fazer isso, expliquei pro proprietário, tem que fazer isso. Mas eu vou ter que gastar sim. Mas faz parte, né? O senhor está pagando IPTU sobre esse chalé, né? Então, é importante que esteja certo, né? Que seja correto. Acontece também, assim, de ter um chalé mais antigo e as pessoas tiram esse chalé e fazem uma nova construção. Então, lá na matrícula, como eu comentei antes, ainda consta aquela casa de madeira lá, enfim. Então, é importante que faça a averbação ali da demolição e faça o projeto desse novo imóvel e aí, né, com o profissional competente, dê entrada lá para fazer a averbação, até porque se ela quiser vender esse imóvel, pode ser novo, se não tiver averbado lá na matrícula, não vai passar o financiamento. Então é importante que faça o processo correto, né, de forma certa. Sim, o que eu mais pego para regularizar, assim, da situação é os quiosques, porque todo mundo compra a casa e a primeira coisa que faz é fazer um quiosque no fundo. Então, assim, geralmente, o que eu tenho, assim, 50% é quiosque. Então, o que acontece? Muitas vezes o cara vai lá, a casa já está na matrícula, vai vender para o financiamento. Chega o próprio fiscal o técnico da Caixa que vai lá avaliar, já vê que tem coisa que está mais e já disse que tem que arrumar. Ou lá na hora do ITBI, na prefeitura, quando você vai fazer a transferência tranco. Porque daí a prefeitura vai apontar. Então, assim, aí o pessoal tem muita pressa, porque tem o financiamento do comprador engatilhado e ele precisa resolver. Então, assim... E perde negócio.
muitos negócios, porque, não, como eu expliquei todo esse trâmite, não é uma coisa que tu faz assim, tá pronto. Então, assim, não deixar para regularizar na última hora, né? Não deixar para isso. Às vezes, assim, ó, às vezes tu quer botar o teu imóvel em garantia para pegar um financiamento para uma outra coisa, para um capital de giro, para qualquer coisa. Se tu chegar lá e tu tiver a situação de ter um pedaço que está irregular, aquele imóvel já não serve mais, né? Então, assim, não deixar para a última hora. Então, esse o último quiosque que eu peguei também. A gente fez o projeto em uma semana, beleza? Mas até aprovar na prefeitura foram 30 dias. Aí tem a questão de pedir mais a narrativa, mais 15. Vai sair a narrativa, a gente vai pedir isenção na receita, vai mais uns 15 e vai voltar para registro. Então, assim, isso lá se vão 60 a 90 dias para te conseguir fazer todo esse trâmite. Aí tu já perdeu, né? Aí a velocidade que tu queria ter já foi, talvez a pessoa, se a pessoa que está comprando para ela não for um negócio muito de ocasião, ela vai acabar mudando, porque daí tu pensa o seguinte, a não ser que ela queira muito aquele imóvel. Eu quero esse. Daí, beleza. Ela vai saber que ela vai demorar. Agora, vai acontecer a pessoa tá com crédito pré-aprovado na Caixa. Certo? Na Caixa. Eu estou usando a Caixa, mas qualquer banco. Estou com crédito pré-aprovado. Eu quero comprar o imóvel. Meu, estou louco para comprar o imóvel. Eu quero me mudar. Eu quero sair da casa da minha sogra, dos meus pais. Ou eu moro de aluguel. Então, esse tempo, por isso que é importante, eu sempre falo, faz certo. Regulariza tudo, deixa tudo certinho. Um caso bem rápido que aconteceu também comigo agora, bem recente, eu vendi um terreno. Esse terreno ele já estava no nome de um terceiro, certo? Ali, ele tinha a posse, só a posse. E esse terreno, ele era de um casal. Prestem atenção no que aconteceu. Lá atrás, esse casal é casado, vendeu esse imóvel e essa pessoa demorou um pouco para vender ali de novo, porque ela podia assinar e tal por eles, né? Tem um documento, tá tudo certo. Esse casal separou. Aí precisa fazer agora a averbação da separação da matrícula. E aí esse meu cliente que, né, indiretamente não tinha nada a ver com isso, agora ele tem tudo a ver, porque precisa resolver isso, porque agora precisa averbar na matrícula a questão da separação, para daí então poder fazer a venda para essa outra pessoa. Então isso tudo já correu já 10, 15 dias e provavelmente vai levar mais 30, 40 dias ainda até tudo se resolver. E é isso é ruim pro negócio, né? Ruim. Ele também, ele disse assim, bah, como é que eu ia adivinhar, né, que podia acontecer assim no casal separado? Cara, casos que eu já presenciei, o casal vendeu e não transferiu logo, não fez ali a averbação, matrícula, tudo, e uma das partes veio a falecer. Dá para resolver? Dá, só que vai levar mais tempo. Então, meu, a vida da gente muda rápido, né? Então, às vezes a pessoa deixa, vou fazer mês que vem. Não, faz logo, né? Esses dias eu falei também o seguinte, eu não posso comprometer para fazer uma transferência de um imóvel de 500 mil. Faz um de 400, né? Faz dentro da tua possibilidade para que tu faça tudo certo. Que não adianta fazer um de 500 e ficar apertado e não conseguir resolver, né? Vai trancar tudo. Faz um pouquinho menos e faz tudo certinho, que eu acho que é o caminho mais certo, mais coerente de fazer a coisa certa, né? Até porque se quiser vender, resolve mais fácil. É só fazer escritura e tocar para frente, né? Não dá para esperar. Já. Nessa questão também tem a questão dos inventários. Isso é uma outra coisa que a gente bastante procura. Porque, assim, às vezes acontece, um imóvel dos pais, os pais falecem, né? Ou um falece, daí aquela história de 50% do marido ou da mulher que ficou do viúvo, digamos assim, os outros 50% do filho. E aí, quando tu precisa fazer essa averbação lá na matrícula do imóvel, dizer que houve inventário, houve partilha em função de morte ou em função de divórcio, tranca de novo na prefeitura. Então, assim, aí para o inventário, um processo que já é burocrático e se começa a fazer regularização do imóvel. Porque tu não consegue, no caso, transferir para os filhos ou para o viúvo um terreno
que tem uma construção em cima, mas o título só tem o terreno, não tem a casa. Tu não consegue transferir só o terreno. Tu tem que transferir tudo que tem em cima. Então, tem que estar escrito lá na matrícula tudo que está em cima do imóvel, né? Então, por isso que deixar para a última hora, às vezes as pessoas, eu deixar que depois meus filhos vão resolver. Isso é uma burocracia bem grande mesmo. Sim. Leva mais de um ano para conseguir resolver se tu começar lá desde o início. Sim. Quando... mais um caso. Falei de separação, mas também houve um caso meu, bem recente, que quando o rapaz comprou o imóvel, ele era solteiro. E no decorrer do tempo, ele casou. Só que isso, né, comunica. Lá na hora da venda, ele precisou averbar lá na matrícula esse casamento, para a gente poder continuar e poder fazer o financiamento, porque não deu, a Caixa, né, trancou lá, não conseguiu. Então, tanto para a separação quanto para o casamento, tudo que aconteceu, né, durante esse período ali, é importante que esteja averbado lá na matrícula. Todas as informações precisam estar lá. E não adianta, gente, em algum momento a gente não quer, né? Não quero gastar, mas em algum momento tu vai ter que gastar, porque tu vai ter que regularizar, né? Então, às vezes não, eu acho que é melhor tu gastar logo, resolver e deixar ficar tranquilo. Daí pronto, a hora que tu, né, Deus me livre, precisar por uma coisa ruim ou por uma coisa boa, na verdade não é um gasto, é bem isso mesmo, tá? É um investimento, né? Na verdade é um investimento que tu tá fazendo. Um imóvel regularizado, ele tende a valorizar de 30% a 50%, né? Para tu que vende, tu sabe, às vezes é um imóvel muito bom, mas não tem documento, não tem a matrícula, não está regularizado. Isso já inviabiliza uma venda, né? Porque hoje eu não sei exatamente qual é o número, mas de repente, quantos por cento das negociações imobiliárias são através de financiamento bancário? Eu acredito que 90% para mais, né? Hoje eu ia te falar, é em torno de 80% a 90% com certeza, porque basicamente, e outra, né, muitas vezes vale a pena financiar. Vou dar só um caso, tá? Por exemplo, tu tem um dinheiro, a não ser que seja um negócio muito de ocasião, tá? Exemplo, muitas vezes vale a pena, tu tem, sei lá, 500 mil reais. Daqui a pouco, se tu pegar e financiar o imóvel, tu vai usar 20% desse valor de entrada e esse restante tu pode ter como capital de giro. Isso eu estou falando, pensando bem lá para frente. E esse capital de giro, se tu souber trabalhar com esse dinheiro, esse valor, vai pagar a parcela do teu imóvel. Então, muitas vezes, né, muitas pessoas... E assim, ó, isso acontece normalmente com quem tem mais dinheiro ainda, sabe? Que acaba pensando, pô, não, eu vou pegar e vou colocar o dinheiro a trabalhar para mim. Então, pensa nisso aí que eu estou falando agora. Usa esse dinheiro como capital, investimento seguro, e esse próprio investimento paga. Então, as pessoas, mesmo quem não tem condições de comprar, financia. E, às vezes, quem tem condições de pagar à vista, a não ser que seja um negócio de ocasião, ela financia. Então, acho que 90%, como tu falaste agora, é via financiamento mesmo. É muito comum, né, o financiamento. Então, para comprar, o imóvel tem que estar regularizado. 100%. Uhum. Isso aí. Jaque, tem mais alguma coisa que tu queira falar? Fica à vontade. A gente está estourando agora, deu 1 hora agora. Eu falei para ti que 1 hora passava rapidinho aqui, né? Porque tem muito assunto. Mas assim, eu agradeço demais a tua companhia aqui, esse bate-papo. E fica aqui também já o teu contato para todas as pessoas que estão nos vendo ou que vão ver esse vídeo. Se a obra estiver irregular, conversa com a Jaque que ela vai poder te dar toda a assessoria, fazer esse passo a passo aí, vai te pegar pela mão e vai te ajudar. Tá certo? Isso aí. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. E é uma experiência nova. Eu até não costumo usar a rede social para divulgar meu trabalho, porque é uma coisa nova, né, para mim. Então, até foi uma maneira também de eu ficar pensando, mas é verdade, eu não sei se as pessoas sabem o que eu faço, né? Então, assim, a nossa conversa serviu para eu pensar nessa parte de me atualizar, né? Nas partes das mídias, das redes. Porque
dia o pessoal acaba nos encontrando, nos conhecendo assim, né? Sim. Eu já tive um caso aqui com um biólogo aqui foi meu professor Rui, e ele também disse para mim, baixa, eu nunca fiz assim um negócio de live. Eu disse, cara, a gente tendo o celular, tendo a internet ali, eu vou te chamar e a gente vai conversar, como se a gente estivesse comendo um churrasco ali. Então, assim, né, de forma descontraída, é uma conversa, só que eu sei que vocês estão munidos de muito conteúdo, muita informação, e de uma simples conversa que a gente teve aquele dia, e eu sempre faço isso, assim, com as pessoas com quem eu converso, de motivar, não, porque eu sei que tu tem muito conteúdo. E isso aqui não pode ficar só aí para ti, você tem que espalhar. E eu tenho certeza que é uma coisa boa, né? Tu tá iniciando, tu vai ver que tu vai colher muitos frutos agora, tu começou a plantar. E eu tô aqui para te ajudar também, tá? Eu também não sou expert aqui no mundo digital, mas venho estudando bastante para melhorar cada vez mais e o que eu puder te auxiliar, também estou aqui, estou pronto para ajudar, tá bom? Isso aí, Muito continuar obrigado e gratidão. a parceria, né? Gratidão, muito obrigado, tá, Jaque? Fica com Deus. A gente vai conversando. Espero que tu faça muitas, muitas regularizações ainda aí. O teu trabalho se agigante cada vez mais aí, tá bom? Certo, obrigada. Obrigado. Tchau, Jaque. Tchau. Tchau, gente.